Narrativa. Eu entrei na garagem às 23h15 depois de um turno duplo no centro de distribuição. Minhas costas doíam, meus pés doíam, e tudo o que eu queria era um banho quente na minha cama. Mas quando eu entrei pela porta da frente da nossa casa alugada, eu sabia que aquela noite não ia ser sobre descanso. Minha esposa estava na frente do espelho do hall, ajustando um vestido vermelho apertado que eu nunca tinha visto antes. Maquiagem completa, cabelo arrumado, saltos que a deixavam 3 polegadas mais alta. Às 11h15 numa quarta-feira à noite, indo para algum lugar, eu perguntei, colocando minhas chaves no balcão da cozinha. Ela nem virou. Sair? Sair para onde? É quase meia-noite. Foi aí que ela girou naqueles saltos e olhou para mim como se eu tivesse feito a pergunta mais idiota da história. Agora você quer conversar? Agora você de repente se importa para onde eu vou? Eu fiquei calmo. Anos lidando com as mudanças de humor dela tinham me ensinado isso. Eu tô fazendo uma pergunta simples. Para onde você vai tão tarde? Eu não te devo explicações. Ela pegou a bolsa do sofá. Talvez se você prestasse atenção em mim durante o dia, eu não precisaria sair à noite. Isso não é uma resposta. Ela andou em direção à porta, então parou e virou de volta com essa expressão no rosto. Parte raiva, parte outra coisa. Algo mal. Você quer a verdade? Tudo bem. Talvez hoje eu encontre 2 caras jovens metade da sua idade para me fazer mulher de novo. Porque claramente, você esqueceu como. O quarto ficou quieto. Não o silêncio confortável de uma casa. O silêncio antes de uma tempestade. Eu fiquei ali, mãos nos bolsos, e falei na voz mais calma que eu consegui. Levanta seu vestido agora, ou eu levanto por você. Os olhos dela se arregalaram. Com licença. Você me ouviu. Tira o vestido, coloca roupas normais, e senta. Nós vamos ter uma conversa que você tem evitado por semanas. Ela riu. Na verdade riu. Pra quê? Você vai me parar? Você vai colocar as mãos em mim? Vai em frente. Eu chamo a polícia tão rápido que sua cabeça vai girar. Eu tirei meu telefone e segurei pra cima. Vai em frente. Chama eles. Eu adoraria explicar por que você tá vestida assim à meia-noite numa quarta. Eu adoraria mostrar pra eles o que eu tenho olhado pelas últimas 3 semanas. A confiança sumiu do rosto dela. Do que você tá falando? Senta. Não. Eu tô saindo. Ela alcançou a maçaneta. Eu não me mexi pra parar ela. Eu só disse, sai por essa porta, e você vai se arrepender pelo resto da vida. Isso é uma ameaça? É uma promessa. Porque eu sei exatamente pra onde você tá indo. Eu sei com quem você tá se encontrando. Eu sei o que você tem feito toda terça e quinta pelo último mês. E eu tenho prova. A mão dela congelou na maçaneta. Ela virou devagar. Você tá blefando. Eu abri o app de rastreamento no meu telefone. Aquele que eu instalei no dispositivo dela 3 semanas atrás quando eu encontrei mensagens na nossa conta de telefone para números que eu não reconhecia. Aquele que mostrava o histórico de localização dela. Todo o bar. Todo o estacionamento. Toda a parada tarde da noite no complexo de apartamentos em Riverside. Sou. Ela olhou para a tela, e eu vi o rosto dela ir de vermelho para branco em uns 5 segundos. Há quanto tempo você sabe? A voz dela mal era um sussurro agora. Tempo suficiente para falar com um advogado. Tempo suficiente para documentar tudo. Tempo suficiente para fazer cópias de todo o texto, toda foto, todo o recibo de cartão de crédito. Você gastou $200 numa boutique semana passada nesse vestido que você tá vestindo. Nosso cartão de crédito conjunto. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu posso explicar. Eu não quero explicações. Eu quero que você entenda que esse casamento acabou. Você não decide isso assim. Eu passei por ela e abri a porta eu mesmo. Na verdade, eu decido. Mas hoje à noite, você não vai a lugar nenhum exceto pro quarto de hóspedes. Amanhã de manhã, nós vamos discutir como esse divórcio vai funcionar. E se você tentar sair dessa casa antes de falarmos, eu arquivo um relatório policial por roubo de bens conjugais. Esses brincos que você tá usando? Da minha avó. Essa bolsa. Presente de casamento dos meus pais. Quer me testar? Pela primeira vez em anos, minha esposa não tinha nada para dizer. Ela tirou os saltos e andou pro fundo da casa sem outra palavra. Eu fechei a porta, tranquei, e coloquei a corrente. A conversa estava só começando. Eu não dormi aquela noite. Não porque eu estava chateado. Eu tinha feito todo o meu luto 3 semanas atrás quando eu descobri pela primeira vez. Aquela noite era só o começo do fim. Deixe eu voltar. 3 semanas atrás, eu cheguei em casa cedo do trabalho. Meu supervisor me mandou para casa depois que eu terminei de descarregar um caminhão antes do horário. Eu entrei por volta das 14 horas, esperando encontrar minha esposa fazendo a rotina normal dela. Talvez assistindo TV. Talvez no telefone. Em vez disso, eu encontrei o laptop dela aberto na mesa da cozinha. Ela estava no chuveiro.
E ali na tela era um chat em grupo chamado Girls Night Out. Eu devia ter ido embora. Mas algo sobre o nome parecia errado. Nós éramos casados 8 anos, e ela nunca tinha mencionado esse grupo antes. Ele só apareceu 2 meses atrás, bem na época que ela começou a agir distante. Eu olhei para a tela. As mensagens eram piores que eu imaginava. Elas não estavam planejando noites de meninas. Elas estavam planejando pegações. 5 mulheres, todas casadas, coordenando idas a bares na cidade vizinha. Compartilhando fotos de caras que elas tinham conhecido. Se gabando de atenção de homens na casa dos 20. As mensagens da minha esposa estavam bem no meio de tudo. Falando sobre como o marido dela era chato. Como ela merecia melhor. Como ela queria se sentir viva de novo. Eu tirei fotos de tudo com meu telefone. Toda a mensagem. Todo o plano. Todo detalhe nojento. Quando ela saiu do chuveiro, eu agi como se nada tivesse acontecido. Fiz conversa fiada. Perguntei sobre o dia dela. Ela mentiu na minha cara. Disse que tinha ficado em casa a tarde toda lavando roupa. Foi aí que eu soube que não podia confrontar ela ainda. Ela só negaria. Me gasligaria. Me faria sentir louco. Eu tinha visto ela fazer isso antes com coisas menores. Então eu fiquei esperto. Eu liguei pro meu amigo que trabalha em TI. Ele me ajudou a instalar software de monitoramento no telefone dela quando ela deixou carregando uma noite. Nada ilegal. Só rastreamento de localização e backup na nuvem das mensagens dela. O tipo de coisa que pais usam nos telefones dos adolescentes. Por 2 semanas, eu assisti. Terças à noite. Ela dizia que ia pro clube do livro. O GPS mostrava ela num esportes bar a 30 minutos de distância. Quintas à noite. Ela alegava que a mãe dela precisava de ajuda. O GPS mostrava o mesmo bar. Às vezes um diferente. Eu documentei tudo. Screenshots. Timestamps. Extratos de cartão de crédito mostrando cobranças nesses lugares. Nossa conta conjunta estava pagando para ela me trair. Então eu fiz algo que ela nunca esperaria de mim chato. Eu tirei um dia de folga do trabalho e fui ver um advogado de divórcio. Não algum advogado chique no centro. Só um cara chamado Sr. Marcos Ali que tinha boas avaliações e taxas razoáveis. Ele olhou tudo que eu trouxe. Não é muito. Então me disse a verdade. Nesse estado, adultério não afeta muito a divisão de bens. Mas ajuda na narrativa. Mostra padrão de comportamento. E como vocês estão num aluguel, não hipoteca, a separação é mais limpa. Você é o único nome no contrato de aluguel. Sim. Eu assinei antes de casarmos. Ela só se mudou. Bom. Isso é muito bom para você. E essas cobranças de cartão de crédito? Elas são prova documentada de mau uso de bens conjugais. Isso ajuda também. Ele redigiu os papéis ali mesmo. Não arquivou ainda. Disse que eu devia esperar o momento certo. Quando ela não pudesse negar nada. Quando eu a tivesse encurralada. Você precisa de um catalisador, ele disse. Algo que force o confronto nos seus termos. Eu sabia exatamente o que esse catalisador seria. Eu fui para casa e esperei. Assisti ela se arrumar para as errands de quinta à noite. Assisti ela se checar no espelho. Assisti ela mandar texto pro chat em grupo dela que ela estaria lá logo. E eu deixei ela ir. Eu precisava de mais uma semana de documentação. Mais um padrão estabelecido. Eu precisava ter certeza absoluta quando eu baixasse o martelo. Quinta passada, eu segui ela. Fiquei 3 carros atrás. Assisti ela entrar naquele bar com jeans apertados e blusa decotada. Assisti ela se encontrar com as amigas. Assisti elas cercarem uma mesa cheia de caras que não podiam ter mais de 25. Eu não entrei. Eu só tirei fotos do estacionamento. Com timestamp. Com localização. Então eu fui para casa e arquivei os papéis de divórcio. Hoje à noite era para ser só outra quinta. Outra mentira. Outra traição. Mas eu decidi que eu estava cansado de assistir. Cansado de documentar. Cansado de ser chato. Quando ela saiu naquele vestido vermelho às 23 horas, tentando sair escondido porque ela achava que eu nunca notaria, eu sabia que era hora. Ela achava que estava no controle. Achava que podia fazer o que quisesse. Mas eu tinha estado 3 passos à frente por semanas. E agora ela ia aprender o que acontece quando você subestima alguém. Na manhã seguinte, eu acordei às 6 horas como sempre. Tomei banho. Fiz café. Me arrumei pro trabalho. Minha esposa ficou trancada no quarto de hóspedes. Eu podia ouvir ela no telefone, provavelmente ligando para uma das amigas daquele chat em grupo. Eu liguei pro trabalho dizendo que estava doente. Primeira vez em 2 anos. Meu supervisor não questionou. Às 8 horas, eu bati na porta do quarto de hóspedes. Sala de estar. Agora, nós vamos ter essa conversa. Ela saiu 20 minutos depois. Sem maquiagem. Cabelo bagunçado. Olhos vermelhos.
Ela parecia que tinha chorado a noite toda. Bom. Ela sentou na ponta mais distante do sofá. Braços cruzados. Eu não sei o que você acha que sabe, mas... Para. Eu levantei a mão. Então eu peguei o controle e liguei a TV. Eu vou te mostrar algo. E então você vai ouvir. Eu tinha passado 1 hora na noite passada montando isso. Conectei meu laptop na TV, organizei tudo numa pasta. Screenshots. Fotos. Extratos bancários. Dados de localização. Tudo. A primeira imagem apareceu na tela. O chat em grupo dela. A mensagem onde ela me chamou de chato. O rosto dela ficou pálido. Eu cliquei na próxima. O histórico de localização dela. Toda terça e quinta pelo último mês. Mostrando ela em bares em vez de onde ela alegava estar. E espera. Clique. Extratos de cartão de crédito. Cobranças destacadas. $150 numa loja de roupas. $85 num bar. $200 numa outra boutique. Tudo nas últimas 3 semanas. Eu posso explicar isso. Clique. Fotos dela no bar. Conte-me estam. Datadas. Claras como o dia. Ela se levantou. Você me seguiu. Você tá louco. Senta. Não. Isso é loucura. Você tá me stalkeando. Eu cliquei na próxima imagem. Os papéis de divórcio. Já arquivados. Já processados. Já oficiais. Ela congelou. Olhou para a tela. Você não pode estar falando sério. Você tem 48 horas para sair. O contrato de aluguel é no meu nome. Você não tem direito legal de ficar aqui. Eu já consultei com o Sr. Marcos Ali. Ele diz que eu posso trocar as fechaduras depois desse prazo se você recusar sair voluntariamente. Isso é minha casa também. Não. Não é, checa o contrato. Você nunca assinou. Você só se mudou. Legalmente, você é uma hóspede. E eu tô pedindo pra você sair. Ela começou a chorar. Lágrimas genuínas dessa vez. Não manipulação. Por favor. Por favor. Nós podemos resolver isso. Eu cometi um erro. Eu nunca fiz nada com ninguém. Era só flerte. Só atenção. Eu me sentia invisível. Você disse para as suas amigas que queria dormir com homens metade da minha idade. Você gastou centenas dos nossos dólares tentando impressionar eles. Você mentiu para mim por meses. E ontem à noite, você estava saindo por aquela porta para fazer exatamente o que você estava planejando. Mas eu não fiz. Eu não fiz de verdade. Eu abri outro screenshot. Um memo de voz do telefone dela automaticamente backed na nuvem. A voz dela, clara como o dia, contando pra amiga sobre um cara chamado Ethan que ela estava mandando texto. Detalhes gráficos sobre o que ela queria fazer com ele. A cor sumiu completamente do rosto dela. Isso é privado. Estava numa conta de nuvem compartilhada. A que nós dois pagamos. Nada privado nisso. Ela desabou de volta no sofá. O que você quer de mim? Nada. Eu quero você fora. Eu quero isso acabado. E eu quero que você entenda que você não chega a reescrever essa história. Você não chega a bancar a vítima. Minha família já sabe. Eu liguei para sua mãe ontem. Mandei alguns dos screenshots. Ela tá decepcionada. Seu pai quer falar com você. A cabeça dela virou rápido. Você fez o quê? Eu também contei pros meus pais. Meu irmão. Minha irmã. Eles todos sabem por que esse casamento tá acabando. Então você não pode girar isso. Você não pode me fazer o vilão. Ela começou a tremer. Você tá destruindo minha vida. Não. Você fez isso sozinha. Eu só tô garantindo que todo mundo saiba a verdade. Ela tentou uma abordagem diferente. Voz mais suave. E se eu buscar ajuda? Terapia? E se eu provar que posso mudar? Eu não ligo. Eu tô acabado. Você teve 8 anos pra ser honesta comigo. 8 anos pra se comunicar. Em vez disso, você foi pelas minhas costas e me fez parecer um idiota. Eu nunca quis. Mas você quis. E agora você lida com as consequências. Ela ficou ali em silêncio por um longo minuto. Então o rosto dela mudou. A tristeza sumiu. Substituída por raiva. Tudo bem. Tudo bem. Você quer divórcio? Você vai ter. Mas eu vou levar metade de tudo. Os móveis. A poupança. Tudo. Eu sorri. Na verdade sorri. Nós não temos poupança. Você gastou tudo nas suas pequenas aventuras. E os móveis? A maioria era minha antes de casarmos. Checa os recibos. Você é um filho da puta. Talvez.
Mas eu sou um filho da puta que tá prestes a ser solteiro e livre. Você tá prestes a ser solteira e explicando pra todo mundo por que seu casamento desabou. Ela pegou o telefone e saiu pisando duro pro quarto de hóspedes. Eu desliguei a TV e terminei meu café. 48 horas não podiam chegar rápido o suficiente. Sábado à tarde, eu recebi uma ligação da mãe da minha esposa. A voz dela estava tensa. Controlada. Nós precisamos conversar. Todos nós. Hoje às 15 horas. Nossa casa. Eu sabia o que era isso. A intervenção familiar. O momento de cercar os vagões onde eles tentariam me convencer que eu estava exagerando. Eu vou estar lá. Eu disse. Quando eu parei na casa deles no meu caminhão de 10 anos, tinha 4 carros na garagem. Os pais da minha esposa. O irmão mais velho dela. A irmã mais nova dela. Isso ia ser uma produção inteira. Eu entrei carregando uma pasta. Ninguém me cumprimentou calorosamente. Minha esposa sentou no sofá entre a mãe e a irmã. Olhos inchados. Bancando a vítima perfeitamente. O pai dela estava perto da lareira. Braços cruzados. Então. Você quer explicar por que tá jogando fora 8 anos de casamento por causa de algumas mensagens de texto? Eu fiquei de pé perto da porta. Eu não vim para ser palestrado. Eu vim porque sua esposa pediu. Mas vamos ser claros sobre algo. Isso não é sobre mensagens de texto. Então do que é? O irmão dela se inclinou para a frente. Porque pelo que a gente tá ouvindo, você tá sendo bem duro por algo que parece um mal-entendido. Eu abri a pasta. Tirei cópias impressas dos extratos de cartão de crédito. Coloquei na mesa de centro. Isso é $4.000. Em 3 meses. Bares. Restaurantes. Lojas de roupa. Hotéis. A mãe dela pegou uma das páginas. Franziu os olhos. Hotéis. Taxas diurnas. Ela e as amigas alugavam quartos para trocar de roupa antes de sair. Para que os maridos não vissem o que elas estavam vestindo. O quarto ficou quieto. Eu tirei mais papéis. Aqui os logs do chat em grupo. 5 mulheres casadas coordenando encontros com homens mais jovens. Aqui os dados de localização mostrando exatamente onde ela estava nas noites. Ela alegava estar ajudando você. Eu olhei direto para a mãe dela. Você não estava doente em outubro. Ela não estava cuidando de você. O rosto da mãe dela endureceu. Ela virou para olhar para minha esposa. Isso é verdade? Mãe. Não é o que parece. É verdade? A voz do pai dela cortou o quarto como uma lâmina. Minha esposa começou a chorar de novo. Eu não estava feliz. Eu me sentia presa. Eu só queria me sentir atraente de novo. A irmã dela colocou a mão no ombro dela. Nós todas nos sentimos assim às vezes. Mas você não. Ela parou. Olhou para os papéis. $4.000. Nossa conta conjunta. Eu disse. Dinheiro que eu ganhei trabalhando turnos duplos no centro de distribuição enquanto ela estava fora tentando impressionar caras de 25 anos que não ligavam para ela. O irmão dela se levantou. Ok, isso basta. Você fez seu ponto. Eu não terminei. Eu tirei outra folha. Uma das mulheres naquele chat em grupo? Vanessa algo. Casada com alguém de sobrenome Whitfield. A expressão do pai dela mudou. Whitfield? Essa é a esposa do seu primo. Eu assenti. Era. Eu liguei para ele quinta à noite. Mandei a mesma evidência. Ele arquivou o divórcio sexta de manhã. O quarto explodiu. A mãe dela começou a gritar com minha esposa sobre arrastar o nome da família na lama. A irmã dela se afastou como se tivesse sido queimada. O irmão dela sentou forte. Cabeça nas mãos. O pai dela olhou para mim com algo perto de respeito. Você contou para ele. Eu ia querer que alguém me contasse. E honestamente, sua filha não era líder. Mas ela estava bem no meio. Incentivando. Participando. Minha esposa se levantou. Você arruinou a vida da Vanessa. Não. Vanessa arruinou a própria vida. Assim como você arruinou a sua. Eu só garanti que a verdade saísse. A mãe dela colocou os papéis com cuidado. Quantas outras? No grupo? 5 no total. Eu não conheço as outras 3 pessoalmente. Mas tenho certeza que os maridos delas vão descobrir eventualmente. A irmã dela parecia horrorizada. Você vai contar para eles também? Eu não preciso. Esse tipo de coisa tem um jeito de se espalhar. Cidade pequena. A notícia roda. O pai da minha esposa andou até ela. Sobe. Pai. Agora. Ela saiu, soluçando. Quando ela sumiu, o pai dela virou de volta para mim. Eu não vou pedir desculpas por ela. Mas eu vou dizer isso. Você lidou com isso melhor que eu teria. A mãe dela assentiu devagar. Eu vi aqueles screenshots que você mandou.
Eu não queria acreditar. Mas vendo tudo isso, ela gesticulou para os papéis. Não tem como defender. Eu não tô pedindo para vocês escolherem lados. Eu disse. Ela é filha de vocês. Vocês amam ela. Mas eu tô acabado. Os papéis estão arquivados. Ela tem até amanhã à noite para tirar as coisas dela da casa. O irmão dela falou. Para onde ela vai? Isso não é mais meu problema. Eu peguei minha pasta e andei para a porta. Antes de sair, eu virei de volta. Pelo que vale, eu não queria isso. Eu queria um casamento. Eu queria uma parceira. O que eu ganhei foi alguém que achava que eu era chato demais para respeitar. O pai dela sentiu uma vez. Boa sorte para você. Eu dirigi para casa me sentindo mais leve que em meses. Os dominós estavam caindo exatamente como deviam. Domingo à noite. 24 horas antes do prazo. Minha esposa ainda não tinha começado a empacotar. Eu estava na cozinha fazendo jantar quando ela saiu do quarto de hóspedes. Ela tinha tomado banho. Colocado maquiagem. Vestido uma das minhas velhas camisetas de faculdade. Aquela que ela sabia que eu gostava nela. Manual clássico de manipulação. Podemos conversar? A voz dela era suave. Vulnerável. Eu não olhei do fogão. Você tem até amanhã às 18 horas. Depois disso, suas coisas vão pro meio-fio. Por favor. Só 5 minutos. Eu desliguei o fogo e virei para ela. Fala. Ela sentou na mesa da cozinha. Juntou as mãos como se estivesse rezando. Eu sei que eu errei. Mas eu preciso que você entenda algo. Nada físico aconteceu. Era tudo só conversa. Só fantasia. Você espera que eu acredite nisso? Eu juro. Eu nunca dormi com ninguém. Eu nunca nem beijei ninguém. Era só flerte. Só me sentir desejada pela primeira vez. Eu me encostei no balcão. Então você gastou $4.000 e mentiu por meses só para se sentir desejada? Essa é sua defesa. Eu tava passando por algo. Uma crise. Eu me sentia invisível. Você sempre trabalhando. Nós nunca conversávamos mais. Eu trabalhava turnos duplos para pagar nossas contas. Incluindo as contas que você estava acumulando em bares. Eu sei. Eu sei. E eu sinto muito. Mas 8 anos não contam pra nada? Eu não mereço uma segunda chance? Eu tirei meu telefone. Abri o app de memo de voz. Deixa eu te tocar algo. Os olhos dela se arregalaram. O que é isso? Eu apertei play. A voz dela encheu a cozinha. Clara como o dia. Conversando com uma das amigas. Provavelmente no viva voz no carro dela. O backup na nuvem tinha pegado tudo. Ita é exatamente o que eu preciso. 24. Em forma. E ele realmente presta atenção em mim. Nós vamos nos encontrar terça. Eu já disse pra ele que tô disponível. Houve uma pausa. A voz da amiga dela. E o seu marido? A risada da minha esposa. E ele? Ele não vai saber. Ele nunca sabe de nada. Eu parei a gravação. Isso foi de 2 semanas atrás. Quer ouvir mais? Eu tenho uns 40 minutos de conversas. Todas backed up. Todas com timestamp. O rosto dela desabou. Isso era só conversa. Eu nunca me encontrei com Ethan de verdade. Porque eu te confrontei antes que você pudesse. Você estava saindo por aquela porta naquele vestido vermelho para fazer exatamente o que você estava planejando. Ela enterrou o rosto nas mãos. Eu preciso de ajuda. Eu tô doente. Isso é coisa de saúde mental. Depressão. Ansiedade. Eu devia ir pra terapia. Ótimo. Vai pra terapia. Só faz isso em outro lugar. Você nem vai tentar? Depois de tudo. Eu quase ri. Tentar o quê? Tentar te perdoar por planejar trair? Tentar esquecer que você me chamou de chato e invisível? Tentar fingir que você não passou meses mentindo na minha cara. Pessoas cometem erros. Isso não foi um erro. Você disse você mesma naquela gravação. Ele não vai saber. Ele nunca sabe de nada. Você achava que eu era burro. Você achava que ia se safar para sempre. Ela se levantou. Raiva substituindo a tristeza. Tudo bem. Você quer fazer do jeito difícil? Meu advogado diz que eu tenho direito à metade. Seu advogado tá errado. Nós não temos nada juntos. O aluguel é meu. O caminhão é meu. Os móveis são meus. A conta de poupança tá vazia porque você gastou. O que exatamente você acha que vai pegar? Pensão. Eu na verdade ri dessa vez. Pensão. Nós fomos casados 8 anos. Você trabalhava meio período numa loja de varejo. Eu ganhava pouco acima do mínimo.
Não tem pensão. O Sr. Marcos Ali já confirmou. O advogado dela tinha me ligado sexta. Um defensor público fazendo o divórcio no lado. Ele revisou a evidência e basicamente disse para ela que não tinha caso. Sugeriu que ela aceitasse o que eu oferecesse e seguisse em silêncio. Ela deve ter percebido que eu sabia disso porque os ombros dela caíram. O que você quer? A voz dela era pequena agora. Eu quero você fora. Amanhã. Você pode levar suas roupas, seus itens pessoais, e qualquer coisa que você prove que comprou com seu próprio dinheiro. Tudo mais fica. Para onde eu devo ir? Seus pais. Uma amiga. Um motel. Eu não ligo. Descobre. Você me odeia tanto assim? Eu balancei a cabeça. Eu não te odeio. Eu só não te respeito. E eu não vou passar o resto da vida com alguém que eu não respeito. Ela começou a chorar de novo. Lágrimas genuínas dessa vez. Não manipulação. Eu nunca quis isso. Então você não devia ter feito. Ela andou de volta pro quarto de hóspedes sem outra palavra. Eu terminei de fazer o jantar. Comi sozinho na mesa. Assisti um jogo de basquete na TV, amanhã não podia chegar rápido o suficiente. Na manhã seguinte, eu acordei com o som de caixas sendo arrastadas no chão. Quando eu saí, ela tinha empacotado 4 malas em 3 caixas. O carro dela estava na garagem. Ela não disse adeus. Só carregou tudo e saiu dirigindo. Eu fiquei na porta e assisti ela ir 8 anos. Acabados em 48 horas. E honestamente, eu senti nada além de alívio. 3 meses depois, o divórcio era final. Eu assinei os papéis no escritório do Sr. Marcos Ali numa manhã de terça. Ele apertou minha mão e disse, ruptura limpa. Sem pensão. Sem bens compartilhados. Você tá oficialmente livre. Foi bom ouvir em voz alta. A vida se acomodou num novo ritmo. Eu peguei um turno extra aos sábados. Não porque precisava do dinheiro, mas porque gostava de ficar ocupado. Arrumei a casa alugada. Pintei o quarto de hóspedes. Me livrei de móveis que me lembravam dela. Comecei a ir para a academia 3 manhãs por semana antes do trabalho. Nada louco. Só o suficiente para me sentir mais forte. Comecei a comer melhor. Dormir melhor. Meu irmão me convidou para entrar na liga de boliche dele. Descobri que eu era decente nisso. Fiz alguns amigos. Caras normais com vidas normais que não ligavam pro meu drama de divórcio. Eu não tava procurando nada. Não tava interessado em namorar. Só focado em ficar ok com estar sozinho. O que me surpreendeu quando eu trombei com Ita na loja de ferragens. Eu tava pegando suprimentos de tinta num sábado à tarde quando eu vi ele no corredor de encanamento. Início dos 20. Corpo de academia. Vestindo uma camisa da faculdade na cidade vizinha. Eu reconheci ele das fotos que minha ex tinha salvo no telefone dela. Aquele que ela tava mandando texto. Ele não me reconheceu. Por que reconheceria? Eu peguei o que precisava e tava indo pro caixa quando eu ouvi ele falando com alguém no telefone. Na cara. A situação daquela mulher mais velha era estranha. Ela ficava me mandando texto, dizendo que o marido não apreciava ela. Eu achava que ela estava separada ou algo. Então o marido de verdade dela me ligou. Me disse que ela estava mentindo sobre tudo. Casada. Morando juntos. O pacote todo. Ele riu. Eu bloqueei ela tão rápido. Eu não preciso desse drama. Eu passei por ele pro caixa. Não consegui evitar sorrir. Ela tinha tentado arrastar Ethan pro caos dela e ele não quis nada com isso. A fantasia que ela tinha construído na cabeça dela colidiu com a realidade de verdade. O cara jovem que ela achava que ia fazer ela se sentir viva não tinha zero interesse quando soube a verdade. Justiça poética. Eu paguei meus suprimentos e dirigi para casa. Passei a tarde repintando o quarto. Mudei a cor do azul que ela tinha escolhido para um cinza que eu realmente gostava. Aquela noite, meu telefone vibrou. Número desconhecido. Mensagem de texto. Ei, sou eu. Podemos conversar? Eu sinto sua falta. Eu cometi erros, mas eu sou diferente agora. Por favor. Eu olhei para isso por exatamente 5 segundos. Então eu bloqueei o número. Apaguei a mensagem. Voltei a pintar. Domingo de manhã, eu me encontrei com minha liga de boliche para café da manhã nesse diner que a gente frequentava. Comida boa. Preços baratos. O tipo de lugar onde a garçonete sabe seu pedido. Nós conversamos sobre coisas normais. Trabalho. E esportes. Filho de alguém se formando no ensino médio. Conversas de vida normal. Um dos caras, Fletcher, perguntou se eu tava bem. Você parece mais leve esses dias. Leve e bom. É, eu disse. Eu me sinto mais leve. Ouviu dela? Ela tentou mandar texto ontem. Bloqueei. Ele assentiu. Bom. Essa porta precisa ficar fechada. Tá fechada. Trancada.
Tranca de segurança. Nós terminamos de comer. Eu paguei minha conta. Dirigi para casa pela cidade com as janelas abertas e o rádio tocando classic rock. Pela primeira vez em anos, eu não estava pensando no que deu errado. Não estava remoendo a traição. Não estava com raiva. Eu só estava existindo. Contente. Livre. Aquela noite, eu sentei na minha varanda com uma bebida gelada e assisti o sol se pôr. A casa alugada parecia a minha agora. Não nossa. Minha. Meu telefone ficou em silêncio. Sem textos desesperados. Sem tentativas de manipulação. Só paz. Eu pensei nos últimos 3 meses. O divórcio. O confronto. A evidência. O jeito que a família dela virou contra ela quando viu a verdade. O jeito que eu fiquei calmo por tudo isso. Alguns caras teriam gritado. Teriam implorado. Teriam tentado fazer funcionar. Eu só documentei tudo e saí com minha dignidade intacta. Minha ex estava em algum lugar por aí, provavelmente contando pras pessoas que eu era o vilão. Provavelmente bancando vítima para quem quisesse ouvir. Provavelmente ainda no chat em grupo dela, planejando a próxima aventura. Não importava. Essa não era mais minha vida. Eu tinha feito minha escolha. Arquivado os papéis. Mantido minha posição. Deixado ela sair com nada além das consequências das ações dela. E agora? Agora eu era só um cara no início dos 30 com um trabalho decente. Uma casa limpa. E um futuro que não envolvia olhar por cima do ombro. Eu terminei minha bebida. Entrei. Tranques a porta. Amanhã eu ia pro trabalho. Chegava em casa. Talvez pegasse um jogo com os caras. Talvez só relaxasse. Simples. Pacífico. Meu. O capítulo fechado. O livro acabou. Sem sequência. Sem segundas chances. Sem e se. Só um homem que sabia seu valor e se recusava a se contentar com menos. E honestamente, isso era exatamente como devia ser. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no nosso canal? Isso nos ajuda imensamente. Eu selecionei 2 outros vídeos para você que eu tenho certeza que você vai curtir. Sinta-se à vontade para clicar neles. Eu vou estar esperando por você na próxima história. Vejo você em breve.